E este é o Câmara Ligada, a Câmara aberta para a juventude. Um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. Só Deus pode me julgar. Este é o tema do programa de hoje. E a parada agora é o Brasil. MV Bill, rapper, às vezes controvertido, polêmico, um porta-voz do movimento hip-hop. Fundou a Central Única das Favelas, um polo de produção cultural que leva formação e informação aos jovens de comunidades carentes. A CUFA utiliza o hip-hop como ferramenta de promoção das atividades nas áreas de cultura, educação, lazer, esportes e cidadania. MV Bill produziu Falcão, Meninos do Tráfico, um documentário que mostra a vida de jovens dos 4 cantos do país, com sotaques e costumes diferentes, mas com a mesma realidade. Pegamos a nossa filmadora e começamos a percorrer o Brasil, em busca dessa mesma realidade que a gente achava inicialmente que era do Rio. E ao contrário do que eu mesmo imaginava, de ter muitas diferenças, o que eu encontrei foi muitas semelhanças também. Acabava modificando o material bélico, tipo de arma, tipo de droga, a gíria, mas o modelo social de jovem era sempre parecido. Geralmente negro, pobre, morador de favela com família desestruturada. E essa realidade dividida de forma trágica com o Brasil inteiro. Bill, você fez uma pesquisa enorme pelo país todo que gerou o Cabeça de Porco, né? Seu livro já vendeu mais de 40 mil cópias, certo? Falcão. Com Luiz Eduardo Soares. Isso, Luiz Eduardo Soares. Esse aqui com Celso Ataíde, Falcão, Meninos do Tráfico. E o documentário. Conta pra gente como é que foi a pesquisa. Na realidade, tem muita gente que acha que eu comecei fazendo o documentário e depois utilizei a fama do documentário para fazer música. E o contrário. Tudo começou através da música, e não qualquer música. O hip hop, que é um tipo de música bem específico, que é quase um movimento muito mais do que musical. E quando eu conheci o hip hop no final da década de 80, ele tinha muito da coisa da música da consciência, da informação. Buscar esse tipo de informação para enriquecer minha música. E passei a utilizar o hip hop como ferramenta de trabalho, como ferramenta de transformação. Logo comecei a retratar a realidade que eu vejo, que vivo, que eu moro na Cidade de Deus ainda até hoje, e colocar isso dentro da minha música. Isso fez com que ela ficasse mais encorpada, fez com que a gente conseguisse atingir mais pessoas, e a linguagem do audiovisual, foi muito bom trabalhar com ela, porque a gente conseguiu dar mais voz e fazer as pessoas compreenderem melhor o que aquela música queria dizer. E com o documentário, que foi, acho que, o divisor de águas na minha vida, a gente conseguiu mostrar que aquela realidade que a gente cantava inicialmente nas letras não era uma coisa isolada do Rio de Janeiro, que de forma trágica era dividida com o resto do Brasil. Acho que ele não surgiu de uma ideia, mas sim de uma grande necessidade. Esse cenário de violência, então, que o Rio de Janeiro vive hoje, você acha que ele está se espalhando para o país todo? Esse modelo de massacre da sociedade está se espalhando pelo país? Na verdade, ele já está espalhado há muito tempo. Para fazer esse documentário, por exemplo, olha só, antes de vir a Brasília, eu já sabia o que acontecia nas periferias de Brasília, só ouvindo as músicas de rap daqui, no início da década de 90. Então, quando eu ouvia as músicas de rap daqui, acabava sendo meu norte. Lá tem isso, igualzinho no Rio de Janeiro, só que não sai na televisão. Às vezes, assim, a gente gravando, a gente estava nas regiões do Nordeste, onde esse contraste acaba ficando cada vez mais trágico. A gente estava assim, em Belém do Pará, por exemplo, no norte, e na favela em que a gente estava filmando, morria 2, 3 jovens desses, e depois eu ia para o quarto do hotel, isso nem virava notícia local, enquanto no mesmo jornal, ou no jornal seguinte, que ia para o Brasil inteiro, vinha uma notícia de que teve um tiroteio em Ipanema, sem nenhum ferido a bala, mas que ganhava 5 minutos de destaque no jornal, ou seja, uma vida continua sendo mais importante que a outra, uma bala perdida mais importante que a outra. Então, quando chega para os lugares mais pobres, com menos visibilidade, que tem menos celebridade morando, isso não vira nem notícia, não vira nem estatística. Você foi muito cuidadoso no livro e no documentário também de não localizar onde estavam essas pessoas, coisa que não foi feita por outros que já trataram do mesmo tema. Por que esse seu cuidado? Olha, primeiro porque eu não entendo que o problema esteja localizado numa comunidade. Como, por exemplo, se falar assim, eu filmei aqui em Brasília, lá no Gama, por exemplo. Aí não adianta mandar um aparato policial ir lá, matar todo mundo, prender, ocupar, porque o problema não está no Gama, não está naquelas pessoas que vão ser presas, mas é na condição de vida que tem naquele local. Se prender aquelas pessoas que estão lá hoje, vão surgir outras, porque a demanda vai continuar o espaço vago.
Então, assim, a gente começou a perceber a importância de não falar essas coisas para não estigmatizar ainda mais esses lugares, mas mostrar de uma forma bacana, se é que pode se dizer assim, mas mostrar de uma forma em que todas as pessoas identificassem que esse mesmo problema está em todas as partes do Brasil e que em alguns lugares está em escala menor, e por estar em escala menor não quer dizer que tenha que ser esquecido ou que possa resolver depois. E agora tem que ser resolvido para que não cresça e não aconteça o que está acontecendo nas grandes cidades, como Rio e São Paulo, por exemplo. Uma coisa que me chamou muita atenção nos livros é a ausência da figura paterna nessas famílias que os meninos acabam entrando para o tráfico. Como é que acontece essa desagregação familiar? Quando a gente fala, eu falo muito em educação, eu acredito muito, aliás, eu só acredito no Brasil diferente através da educação. A gente mexe com esporte, muito lazer, tem também a coisa da cultura, mas todos eles têm educação embutida, que é o que a gente acha que vai modificar essa sociedade. Então, assim, qual foi a pergunta mesmo? Que eu tenho muita coisa para falar. A ausência do pai. A ausência do pai, desculpa, que eu vou embolando um assunto no outro. Tudo bem. Mas, assim, a gente consegue perceber que a educação que vai ser levada para essas pessoas não é só uma educação de aprender a comer com a boca fechada, saber falar o português correto, mas educação para a vida mesmo, ter educação, inclusive, para cuidar do próprio filho, educação sexual. Hoje a gente tem um quadro de tragédia, principalmente, vou falar mais das favelas do Rio, que é onde eu estou toda hora, estou vendo direto o que está acontecendo. A gente tem um momento trágico em que garotas de 12 anos, 13 anos já estão engravidando muito cedo, já estão iniciando sexualmente. E não só iniciando sexualmente, mas não sabe os cuidados, não sabe o que tem que fazer para se prevenir de doenças e de gravidez indesejada. Então, assim, isso tem feito com que esse ciclo de jovens envolvidos com a criminalidade não pare, que ele continue, porque estão nascendo novos garotos, novas crianças dentro da mesma condição social. Então, levar a educação para esses lugares, acho que é muito mais do que uma coisa democrática, é salvar vidas mesmo através da educação, que para mim vai ser o que vai modificar esse país. Agora, eu já ouço falar de educação falha no Brasil desde que eu me entendo por gente. Isso foi dito nas últimas eleições, talvez seja dito nas próximas e nas outras também. Então é uma coisa antiga, mas que a gente precisa de um ponto de partida. Tomara que essa mobilização que está acontecendo no Brasil seja esse ponto.